noite a todos. Boa noite. Quando vai chegando o final do ano, né, a gente já começa a repensar como será o próximo ano, quais são os nossos objetivos. E um dos grandes objetivos que nós devemos ter é cuidar do nosso eu enquanto essência. O corpo físico, a gente costuma dizer que ele sempre grita quando ele tem fome, quando ele tem sede, quando ele está cansado. Mas o eu que habita em nós, o eu espiritual que é eterno, muitas vezes a gente esquece de alimentá-lo, de tratá-lo bem. E ao tratar bem esse ser que habita em nós, que é o ser eterno, nós conseguimos conviver melhor com as situações do nosso dia a dia e também, cada vez mais, aprendermos de uma forma amorosa, pelo amor e não pela dor. E nesse sentido, eu gostaria que todos nós agora pensássemos o quanto que realmente nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não ao contrário. Que a maioria das vezes nós pensamos assim, não, nós somos esse corpo que está aqui, que se movimenta, que trabalha, que age, que interage. Mas, na hora do desencarne, na hora que voltamos para o plano espiritual, esse corpo, ele fica inerte. E a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, essa continua adiante. Isso significa que nós somos, realmente o que nós somos é o ser espiritual. É o ser eterno. A passagem aqui na Terra é apenas uma passagem. Podemos viver 80 anos, podemos viver 40, podemos viver alguns meses. É só uma passagem. O que vai adiante é o nosso ser espiritual, o nosso ser eterno, né? Então, nesse sentido, é lógico que nós devemos cuidar desse ser eterno. Uma vez por semana, no mínimo. Ainda é pouco. Quantas vezes nós perdemos tempo olhando televisão, que trazem notícias que não levam a lugar nenhum, com sensacionalismo, com coisas ruins, filme ruim, e não administramos o nosso eu, a nossa essência, que é o que está em nós. E isso é tão verdadeiro que a única coisa que nós levamos desta vida é essas experiências. É isso que nós passamos. É o amor que nós damos, é o aprendizado que nós temos. O que é material é abençoado porque ele faz parte dessa experiência material, mas ele vai ficar aqui. E nesse sentido de ser eterno que somos, de seres espirituais, vivendo uma experiência física que somos, nós vamos ver como que funciona as dimensões espirituais que regem o grupo espírita e que regem também as nossas vidas. Algumas vezes nós podemos nos sentir sós, achamos que estamos sozinhos, que está difícil, que só somos nós na caminhada, e não temos a consciência de perceber que nós não estamos sozinhos em nenhum momento, porque a espiritualidade está conosco sempre, 24 horas por dia, 360 dias no ano. E junto a nós, nós temos o que nós chamamos, a nível de grupo espírita, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, aqueles que estão conosco. Agora, para estarmos com ele, nós temos que, através do livre-arbítrio, aceitar essa ajuda. E não é nas coisas externas que nós vamos conseguir essa ajuda. É acalmando a nossa mente, que é muito tagarela, que conta um monte de historinha que na verdade nem vai acontecer. É trazermos o nosso eu para o nosso espírito, para o nosso agora, e administrarmos sim essa nossa caminhada terrena. Então, nesse sentido, eu trouxe hoje a questão das dimensões espirituais do centro espírita, para ver o auxílio que nós temos, tanto quando viemos aqui no grupo, quanto na nossa casa, quando fizemos o evangelho no lar, quando fizemos uma oração. Lembrando que, da mesma forma, como a gente cuida do nosso corpo físico, com a alimentação, com a higiene, com roupas, nós temos e devemos que cuidar do nosso corpo espiritual.
Quantas depressões, quantas síndromes do pânico, quantas doenças psicossomáticas acontecem, por quê? Porque a pessoa não se cuida, a pessoa não se alimenta de coisas boas. E não é só de pão que vive o homem, como diz o Evangelho, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor, de Deus, né, o nosso Criador. Então vamos ver aqui, fazer uma reflexão um pouquinho sobre essa questão das dimensões, né? Nos bastidores de uma reunião pública, esse livro da Seara do Bem, ele mostra, o título, né, na Seara do Bem, ele mostra exatamente como acontece uma reunião pública. Então, o trabalho espiritual no grupo espírita se divide entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores do mundo espiritual. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar, Chico Xavier? Levanta a mão, por favor. Ótimo. Esse filme, ele falava justamente disso, dessa organização que tem no plano espiritual. Tem os hospitais de espiritualidade, tem os enfermeiros, tem as escolas, tem toda uma organização, né, que auxilia aqueles que já fizeram a passagem e que retornam ao plano espiritual. Da mesma forma, esses colaboradores, vamos dizer assim, eles estão conosco aqui e agora nesse grupo espírita. Cada um vai receber a ajuda que precisa no momento que se está aqui, mas que realmente se está aqui. No sentido de que não adianta vir aqui e ficar pensando no trabalho, na coisa que tem para resolver, na discussão que teve lá, nas situações que passou. Vamos aproveitar os momentos que nós estamos no grupo espírita. Ele está todo amparado com uma energia divina de cura, de libertação. Então, nesse momento, é hora de acalmar a mente, que é tão tagarela, como eu falei, que fica criando historinhas, e simplesmente deixar sentir a energia que vem. Então, os trabalhos são divididos nos seguintes setores: vigilância, enfermagem, esclarecimentos e comunicação. Então, aqui, né, começou o bastidor da reunião pública, né, onde várias pessoas se reúnem para ir ao grupo espírita. E olhem o que acontece no plano espiritual. Irmãos de luz, socorristas, médicos, enfermeiros, tudo aquilo que nós vemos no filme do Nosso Lar e tantos outros filmes e tantos outros livros que mostram, né? Eles se dirigindo à casa espírita para o início dos trabalhos. Por isso que muitas pessoas dizem assim: ah, mas é tão bom lá no grupo espírita, só de entrar lá eu já me sinto bem. É porque nós temos o auxílio desses espíritos luzes. São mestres que fizeram o bem, que ajudaram, que evoluíram e que hoje vêm para nos auxiliar, né, na nossa caminhada. Ao chegar aqui, já tem toda uma energia espiritual preparada para isso. Conosco vieram o nosso mentor, o nosso anjo da guarda. É aquele espírito que desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne está conosco. Ele pode se ausentar de nós, a missão dele é sempre estar conosco. Mas no momento em que nós vamos contra a nossa missão, no momento em que a gente não dá o perdão, que a gente procura, que a gente não evolui, que a gente fica vibrando no mal, como existem muitas pessoas mal, né? Mas que até tiram a vida da outra, é lógico que o anjo da guarda, essa energia maravilhosa, vai se afastar. Então, quando nós mudamos a nossa frequência vibratória, a nossa dimensão energética, ela se amplia e nós recebemos essa energia boa e isso vai nos ajudando na nossa caminhada. Então aqui, como eu falei, conosco veio os mentores que estão conosco, né, nessa caminhada, os trabalhadores espirituais desta casa, já estão todos aqui. E os copinhos que vocês vão tomar no final, copinho, né, de água fluidificada, cada um vai receber exatamente fluidos daquilo que precisa receber. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa, não sei se vocês já viram, a molécula de água, como que ela se apresenta após uma oração, o desenho que ela forma. Num outro momento, a molécula de água, quando de repente ela está num rio poluído, ou com uma pessoa com uma energia de muita raiva, como é que ela se transforma num desenho horrível?
Então, nós somos assim. A nossa energia, ela se expande, ela emana. Por isso a importância de nós estarmos bem com o nosso ser espiritual, para que as coisas também caminhem bem. Então, aqui novamente recebendo, né, todos os irmãos espirituais que vão ajudar na palestra, que vão ajudar na parte doutrinária, nos passes e tudo mais, né? Quando começa a abertura do centro espírita, aqui uma pessoa, um dos trabalhadores da casa, encarnado, vai lá abrir, mas os irmãos espirituais já estão aqui dentro para receber cada um. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através de raios benfazejos deste astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Antigamente, quando as pessoas vinham no grupo espírita e que tinha um certo tabu em relação à espiritualidade, muitos diziam assim: mas você vai no grupo espírita? Sabia que se você for, depois você não consegue mais sair de lá? E realmente a gente não consegue mais sair daqui. Por quê? Porque é maravilhoso. Porque fala ao nosso coração. Porque a gente faz a reforma íntima. Porque a gente evolui. Então, quando a gente conhece uma fé que tem razão junto, que tem uma lógica, que a ciência prova, que está aí os livros para provarem isso para nós, é lógico que a gente evolui com isso. Uma fé sem razão, ela não tem sustentação. Ela tem que ter a ciência junto. E a doutrina espírita mostra isso. Visto, por exemplo, as cartas das mães que Chico Xavier recebia, através da psicografia, de situações que ele nem imaginava que aquela família tinha passado, nome de pessoas, situações vividas, e que ele, através da psicografia, colocava tudo ali. Provas daquelas pessoas que passaram por isso. E a certeza de que nós viemos de algum lugar, antes de estarmos na barriga de nossas mães, e vamos para algum lugar. Então nós temos que conhecer esse lado. Nós temos que evoluir nesse sentido. Aqui então, na entrada, equipes de segurança espiritual separam os encarnados de seus acompanhantes, que são espíritos inferiores. Nós sabemos que tem espíritos desencarnados que ainda não conhecem a luz. Eles não conhecem o lado bom da vida, o ser do bem, vamos dizer assim, né? E muitas vezes, através da nossa invigilância, quando nós não estamos orando e vigiando, ou estamos um pouco perdidos em algumas situações, nós baixamos a nossa vibração. Quando deixamos que a raiva, que o ódio, que a vingança tome conta de nós baixamos a nossa vibração no nível espiritual. E esses irmãos que não são de luz, aproveitam esse momento. E ocorre que nós chamamos no grupo espírita de obsessão. Aquele ser passa a ter um obsessor. Quando chega na casa espírita, existe toda uma proteção de luz, de fluidos, é uma materialidade muito sutil que os nossos olhos físicos, eles não conseguem enxergar, mas quem é médium consegue essa proteção. O que acontece? Esses irmãos, eles ficam, vamos dizer assim, na porta. Eles não conseguem entrar, porque aqui tem toda uma proteção espiritual. Aí vocês podem me perguntar, mas isso acontece só na casa espírita? Não. Acontece em várias religiões. Na igreja católica, na igreja evangélica. Sempre que for para o bem, sempre que for coisas de Deus, sempre que for pelo amor, vai haver a proteção. Acontece só no grupo espírita? Não. O mais, vamos dizer assim, maravilhoso é saber que isso acontece também nas nossas casas. Quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós oramos, quando nós damos o perdão para aquele que está conosco na mesma família, ao nosso marido, a nossa esposa, ao nosso filho, ao nosso pai, a nossa mãe, quando a gente dá o perdão, a proteção também se instala. E aí todos nós, com a nossa sensibilidade, entramos em algum lugar dizendo, nossa, mas esse lugar está muito pesado, aí não dá nem para ficar aqui.
No outro momento a gente diz, puxa, mas como é bom ir lá, olha que energia boa. E se eu dissesse para vocês que nós podemos trazer essa energia boa para dentro dos nossos lares? Cuidar com o que está lá ligado na televisão, cuidar com nossos pensamentos, cuidar com as orações, orar e vigiar, e a atmosfera vai se mudando e elevando, e também a gente começa a viver melhor. Nós podemos fazer um mundo melhor. Depende de cada um de nós. E o mundo melhor começa na nossa família, na nossa casa, no nosso eu. Na sequência tem esse setor de vigilância do plano espiritual, né? Onde eles têm, vamos dizer, essas luzes que impedem, que são fluidos, né? A entrada de espíritos que não são de luz. O setor possui equipamentos a serem utilizados para a defesa, no trato com espíritos ainda cegos para a luz da verdade. São equipamentos elétricos, que têm como base descargas de energia, podem ter a forma de projéteis, de lança-raios ou de canhões para a defesa das colônias. Setor de comunicação. Esse setor, ele serve como apoio. Ele tanto ajuda a pessoa que vem aqui na frente, dar a palestra, né? Quanto quem é atendido ali no atendimento fraterno, no passe, enfim, esse setor, ele vem a nível do plano espiritual e orienta o encarnado para passar a comunicação, para passar a mensagem, melhor dizendo, daquilo que cada um precisa receber. E é tão interessante que às vezes a gente prepara uma palestra, uns slides, e chega aqui e fala bem diferente. É a Rafaela, né? A Rafaela estava segunda-feira, né? Eu usei o mesmo slide. É a mesma palestra? Totalmente diferente. Né? Porque assim, a responsabilidade, né, que a gente tem de se preparar, ok? Né? Quem vem aqui na frente se prepara com amor, com carinho. Mas quando a gente chega aqui e vem uma intuição, e mais fala aquilo, e mais fala nisso, ela sai diferente. Isso significa o quê? Que nós, enquanto espíritas, estudantes da doutrina espírita, nos entregamos também a essa intuição e aceitamos que ela se manifeste em nós. Trabalho de mesa hométrica. Não é o médium que está ali. Ele está preparado para atender aquelas pessoas que estão ali. Ele serve de canal. Então, esse setor de comunicação, ele ajuda em toda a casa espírita, em todos os setores, né? Ali no caso, preparando para a palestra, serviço de atendimento fraterno. Percebam que aqui é um encarnado e junto a ele já tem a equipe espiritual preparada para ajudar nos atendimentos. Aprendemos aqui que a verdade imprescindível é a iluminação das criaturas. Entretanto, há que ser dosada de acordo com a maturidade de cada um. Por isso, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, participamos sempre que possível de cursos e conferências que nos permitam o sublime aprendizado de esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Quando fala aqui, né, a questão da gente participar, da gente estudar, da gente evoluir nesse sentido. Muitas pessoas cruzam o braço assim, eu já sei tudo. Eu estou há praticamente quase 30 anos estudando doutrina espírita. E costumo dizer que eu sou estudante ainda do espiritismo. Por quê? Porque quanto mais a gente evolui no conhecimento, mais as coisas vão se transformando e a gente vê a verdade que existe em cada um dos conhecimentos. E mesmo lendo o mesmo evangelho, os mesmos livros, eles nos falam naquele momento de uma forma diferente. Porque a gente está vivendo um momento diferente, uma maturidade diferente, uma situação diferente. Então, dizer que nós já sabemos tudo, isso não existe. Porque nós sempre vamos ter um olhar diferente sobre as coisas. Porque nós não somos mais o mesmo. A cada dia que passa, nós podemos evoluir mais ou estacionar. Quem está aqui no grupo espírita é porque quer evoluir. É porque quer se conhecer. E digo mais, não adianta vir uma vez, vir receber um passe, né? Aí fica bem, porque daí os irmãos que não são luz são encaminhados, né? Que estão ali do perto, e depois não aparece mais. Ele é lento, mas é um processo contínuo e é transformador.
Esse é o verdadeiro remédio para o nosso corpo espiritual, né? Então aqui nesse momento, o atendimento fraterno está sendo feito por esse senhor, a equipe espiritual auxiliando e o médium auxiliando nas palavras, né? O que a equipe espiritual passa para ele. Aqui nós temos uma segunda situação. Essa moça também está sendo atendida, atendimento fraterno. Novamente o médium, os trabalhadores. Só que ao lado dela está o espírito obsessor. Podem ver a energia escura que ele emana, aquilo que eu falei de energia, é pesada, é densa. As pessoas chegam perto e dizem, nossa, mas aquela pessoa está pesada hoje. Na verdade não é nem a pessoa, é muitas vezes o irmão ali que está precisando de ajuda. Mas o que aconteceu com ela? Ela continua na mesma vibração. Ela não se entregou à energia tanto do médium, trabalhador da casa, quanto dos trabalhadores espirituais, para que esse aqui fosse assistido. Ela continuou na mesma vibração. Sabe aquela situação assim, coitadinho de mim, as coisas ruins acontecem comigo, a minha vida é difícil. Não entende que a vida terrena, ela é de provas e expiações. E agora nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, que será melhor e que já está sendo melhor. Depende de cada um, com certeza, e ainda bem. Porque já pensou se dependesse do outro? Que poder nós temos sobre a vida do outro? A vida do outro é do outro. Mesmo que ele seja nosso filho, nosso marido, nosso pai, nossa mãe, é do outro. Nós não podemos agir pela vida dele. Agora, pela nossa, sim. E nesse sentido, né, que ela estava ainda ligada a esse ser que ainda não conhece a luz. Como é que ela fica ligada? Quando se tem pensamento de ódios, de rancor, de não perdão, de se achar que, ai, coitado de mim. Se todo mundo passa por dificuldades, se essa vida é um aprendizado, não existe ninguém que passou assim bem tranquilo pela vida, que nunca aconteceu nada errado, que deu tudo certo. Não é uma escola? É. Não é um aprendizado? É. Agora, quando fala aprendizado, justamente fala assim, ok, não deu certo uma vez, mas então já aprendeu, vamos fazer melhor. E vamos fazer melhor. Né? Tem que procurar sempre evoluir. Se alguém é envolvido por espíritos que o atormentam com ideias e sentimentos infelizes, será ocioso afastá-lo simplesmente. Ou seja, não adianta vir aqui na casa espírita, e no atendimento fraterno, tomar um passe e continuar pensando coisas ruins, criando aquelas historinhas que a mente cria, né? De coisas ruins. Vai ficar nessa vibração, vai ficar alimentando esse ser que ainda não conhece a luz. Então, orai e vigiai. Eu acho fabuloso estas duas palavrinhas assim, né? Que realmente transformam a nossa vida. Orai e vigiai. O que é orar? É elevar o pensamento. Não é rezar 10 Pai Nosso da boca para fora e não sentir uma vibração de conexão com o plano superior. E vigiai. Quando começa aqueles pensamentos, ah, mas isso não pode dar certo, porque isso não... Fala para esses pensamentos, eu não quero esse pensamento para mim. Isso não me pertence. Escolhe o que vai colocar na sua vida espiritual. Quando nós nos alimentamos, nós cuidamos para não comer comida estragada. A gente olha, essa comida ali está passada, está estragada, a gente, opa, isso aqui vai me fazer mal, não vou comer. E como é que a gente aceita tanta coisa ruim na nossa energia? De pensamentos, de coisas ruins. De, tá tudo errado, tá tudo errado mesmo, tá tudo errado comigo também. Peraí, não é assim não. Deus nos criou como filhos e filhas dele. Olha que isso, quanto isso é verdadeiro. Filhos e filhas dele, ele quer o melhor. Agora nós temos que fazer a nossa parte. A hora que vir alguma coisa que é difícil, fazer uma oração. Entender que aquilo passa, porque tudo na vida passa. Nós vamos passar. Ninguém ficou para semente. Nem a pessoa mais inteligente, a mais sábia, o maior cientista, o maior poderoso, sei lá, a nível político, todos fizeram a passagem. Isso significa que nós não somos daqui. Isso significa que nós estamos vivendo essa experiência terrena.
E a pergunta que cada um deve se fazer agora é: e a minha vida como é que está sendo? No sentido dessa evolução. Está buscando se autoconhecer? Nem falo entre bem e mal, porque eu vejo que quem está numa casa espírita já está procurando o bem. São pessoas do bem. Mas eu falo assim, como é que está conduzindo? Como é que estão os pensamentos? Como é que está essa coisa assim, isso me faz mal, que eu não quero ver. Se a televisão está com muito sensacionalismo, muita coisa ruim, isso não é para mim. E passa adiante. Mestre de si mesmo. Isso é maravilhoso, né? Aqueles ou espíritos poderão retornar se nós não mudarmos o nosso pensamento, né? A providência fundamental é ajudar o obsidiado a modificar seu padrão vibratório com a assimilação de conhecimento renovador. Então, ele próprio se libertará em definitivo. Quando nós estamos numa energia mais elevada e de amor, os espíritos que não são de luz, eles não vão ter uma ligação, eles não vão conseguir encaixar na nossa frequência. É como se houvesse algo que repelisse isso. Então, para que as coisas deem certo na nossa vida, nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa vibração. E lembrando sempre, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, nesse processo todo, a gente cuida muito de amar as pessoas que estão à nossa volta. Mas esquece de amar a gente mesmo. Não estou falando de ego. Ego é aquele que se acha a última bolacha do pacote. Não é isso? Né? Eu estou falando de se amar, do jeito que é. Mais alto, mais gordo, mais baixo, com determinada profissão, com determinadas características. Se amar por essa essência maravilhosa que nós somos. E a partir daí, a evolução. Porque nós precisamos de todos aqui. De todas as profissões, de todas as pessoas. Nós somos um. E nós somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Então a importância, sabe, de se amar, amar a sua essência, sim. Amar quem você é, amar quem nós somos. Temos que melhorar? Com certeza. O mundo está aí para ajudar nessa evolução. Adiante também fala da música na casa espírita. A música tem um poder muito grande de elevar a vibração. Quando a gente acha assim, mas hoje está difícil, não está muito bem, vamos colocar uma música boa que eleva. Fazer uma meditação, com respiração. Vocês vão ver como o padrão já muda e a gente já começa a se sentir melhor. A mesma coisa uma caminhada beira-mar, sentir a energia do mar, da natureza, ou quem gosta no meio das árvores. Nós temos tantas coisas boas que a natureza nos oferece para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio, mas às vezes a gente está com os olhos assim e não consegue ver. É mais fácil lá tomar um remédio. É mais fácil ir lá e pegar um remédio e tudo bem. Só que não está cuidando do eu. O remédio é necessário? Com certeza. Eu sempre digo que médicos, eles são anjos do corpo físico. Eles nos auxiliam nesse sentido. Mas é momentâneo, principalmente esses remédios, vamos dizer, né, que são controlados. Nós temos que nos equilibrar e tocar o nosso eu conforme a nossa essência. Se um é bom para música, ótimo, o outro é professor, o outro é comerciante, cada um com a sua essência, com aquilo que toca o coração, né? Falando da música mais um pouquinho, o setor de esclarecimento também, que sempre tem a ajuda do plano de comunicação. O setor auxilia, através da intuição, os encarnados encarregados dos estudos e comentários evangélicos e doutrinários. E também presta assistência no trabalho de atendimento fraterno. Essa intuição que eu comentava para vocês, que quando a gente vai falar aqui na frente, daqui a pouco fala muita coisa que a gente não tinha programado se falar, vem através da mediunidade e vem através da intuição. A gente vai sentindo, e cada vez mais, é que nem assim, um aprender a dirigir, vamos dizer assim, um aprender a andar de bicicleta. Quem trabalha no grupo espírita vai ampliando essas faculdades e vai se permitindo ser um canal. Então isso é muito verdadeiro. A mesma coisa na hora do passe. Enquanto passistas, nós nos entregamos ao nosso corpo físico e recebemos a energia que vem do plano espiritual. Quem acha que a energia é nossa está enganado. Nunca é nossa, nunca é do trabalhador da casa espírita. É sempre a energia
que vem auxiliada pelo plano espiritual. O autor descreve que os servidores desse setor utilizam livros e uma espécie de fichário, semelhante a um arquivo, que consultam para desempenharem suas atividades. Reflexão. A verdadeira fortaleza de uma casa espírita, sob o ponto de vista de sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, mas sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Porque uma vez eu dei uma palestra no Mato Grosso do Sul, e eu fui num grupo espírita que até hoje me marcou muito. Ele era de chão batido. E aí tinha cobertura e do lado era só uma cortininha. Quente. E a casa cheia, um bairro mais carente. Mas a fé que tinha esse pessoal que estava lá, o trabalho que eles faziam de caridade, de auxílio, era maravilhoso. A gente entrava lá, já sentia, já se arrepiava inteiro. Assim. E eu entendi muito isso aqui. Que não é a casa física, né? E sim o trabalho desenvolvido ali. O trabalho responsável, sério, né? O trabalho de caridade, de amor. Então, aqueles que têm esse chamado, que realmente vêm a uma casa espírita, para trabalhar, para ajudar, para desenvolver a sua mediunidade. Quem ainda não teve esse chamado, que venha para se autoajudar, para a sua evolução. Cada um no seu momento. Muitas pessoas às vezes dizem, mas eu vou no grupo espírita, mas eu não quero trabalhar na mesa. Nem todo mundo é chamado para trabalhar na mesa. O importante é cuidar do nosso eu, da nossa caminhada. O instante da prece, novamente, né, a proteção dos espíritos espirituais, dos espíritos luz. E quando inicia a palestra pública, uma falange de espíritos evoluídos, iluminados, se aproximam para assistir junto. Desde o momento que é feito a abertura dos estudos aqui com o Pai Nosso, nesse mesmo instante, na cidade espiritual, eles escutam a mesma palestra, é proferida a mesma palestra pela médium que estava aqui, e ela recebe também, o plano espiritual recebe também nesse momento essa oração. Então é muito bonito. E lá estão, né, talvez pessoas de nossas famílias que já fizeram a passagem, escutando. Como eu falei, os trabalhadores dessa casa, aqueles que estão conosco. Então quando a gente acha que a gente está num grupo espírita que só vem para nós temos que entender toda essa energia, né, espiritual que auxilia. Tanto aqui, quanto nas escolas, quanto nos hospitais. Basta nós estarmos em conexão com esse plano espiritual. Só que nesse momento que começou a peça, tinha essa moça aqui, que tinha brigado aqui com o namorado, que está aqui do lado. O que aconteceu? Ela ficou vibrando aquela situação. E ficou vibrando. Talvez amanhã ela até esquecesse que ela tinha brigado com ele. Daqui a uma semana ela nem lembra mais que isso aconteceu. Mas naquele momento ela foi com aquela energia. Como é que o plano espiritual auxilia ela? Não tem como auxiliar. Por quê? Porque o mental dela, o pensamento dela está ligado à briga, uma energia que não é de luz. Então ela não está aproveitando. Inclusive, olha aqui, nesse momento os espíritos luzes nem estavam libertos em relação a ela, né? Essa senhora aqui também, percebam que a aura em volta dela está escura. E aqui os trabalhadores do plano espiritual dizem, puxa, a gente conseguiu trazer ela aqui, mas ela continua com não perdão, ela continua com ódio, ela continua com raiva. Não conseguimos acessar ela, não conseguimos ajudar ela. É assim que acontece no plano espiritual. Este aqui veio no grupo espírita e trouxe trabalho junto. Olha ali, ó, né? Está pensando no que ele tem que fazer amanhã, no trabalho dele. Não está aproveitando também as energias, né, salutares que tem no grupo espírita. E aí, novamente, os irmãos ali fazendo uma força, né? Poxa, mas era hoje que ele ia escutar alguma coisa que ia mudar a vida dele, aquela decisão que ele tem que tomar, aquela intuição. Porque é nessas horas que nós aceitamos que a espiritualidade vem e nos auxilia, que depois a gente vai perceber as tomadas de decisões que nós temos e que foi daqui. A gente na hora não percebe que a gente está recebendo. Aí de repente amanhã ou semana que vem, puxa, olha, agora eu sei como vou resolver determinada situação. E daí percebe, né,
que acha que é uma ideia sua, mas percebe que veio de uma outra dimensão, que veio de um auxílio maior, né? Então ali ele realmente não está aproveitando o momento, né? Essa senhora aqui, ela está aproveitando, está com uma energia boa, talvez aqui seja a família dela, filhos e netos, alguma coisa, e olha o ser de luz ali intuindo ela. Ela se entregou à energia. Ela disse, eu estou aqui, então eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui com o corpo e pensando no trabalho que eu tenho que fazer e tudo mais, senão não aproveito a energia da casa espiritual. E ela se entregou. E aí o ser de luz pôde intuir ela, né, o que ela tem que fazer. Setor de enfermagem, já preparando as águas fluidificadas, né? Magnetização das águas. E agora aos passes magnéticos, passe que nós recebemos no final. Olha que interessante aqui. Esse primeiro também ficou ligado ao trabalho, ao cotidiano, que ele tem que resolver amanhã. Ele não tirou essa horinha para ele, vamos dizer assim, né? Então, a energia não chegou também a ele. Não do jeito que deveria. Até pode que chegue um pouco, mas não no potencial que deveria. Esta aqui, ela se entregou de tal maneira que houve até um desdobramento energético. Os corpos que nós chamamos, né? O corpo astral dela, os vários corpos espirituais. O corpo astral dela recebeu a energia de tanto que ela se entregou a esse momento. E aqui no final, né, nós percebemos vários espíritos luzes, trabalhadores da casa espírita, no caso aqui do Sublime Peregrino, voltando à morada espiritual e levando junto alguns daqueles irmãos que ficaram na porta, porque o encarnado veio aqui, se elevou, continuou numa vibração de paz e amor, deu perdão. Eles conseguiram socorrer alguns irmãos, né? No encerramento da reunião, olha aqui eles conversando, né, com os irmãos para ir adiante, e novamente a figura mostrando esse socorro que está sendo feito, né? O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental e direção da vida superior. A única coisa certa de nossas vidas é que um dia nós vamos desencarnar. Tudo bem, nós temos um trabalho, vamos dizer, amanhã a gente sabe que tem aquela rotina, trabalho de casa, trabalho, né, numa empresa, ou o que cada um faz no seu dia a dia. É uma lógica. Mas e se formos chamados para a pátria espiritual amanhã? Acabou. Então a única coisa certa de nossas vidas é que um dia nós vamos desencarnar. Então vamos cuidar do nosso corpo espiritual. Vamos tirar o tempo de vir no grupo espírita. Vamos ler coisas boas. E a intuição vai vir. E a mediunidade, ela vai sendo trabalhada. E aí nós vamos ser mais acertativos no nosso dia a dia, nas nossas coisas, né? O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir e criar e auxiliar, o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. No Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorando-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Tem uma frase que diz assim, né? Acima de tudo o amor. E é isso. Tudo o que a gente faz com amor prospera. Tudo. No nosso trabalho, se fizermos ele com amor, ele vai prosperar. Nos nossos relacionamentos, se usamos o amor, ele vai prosperar. Desde uma plantinha, um animal, um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, tudo que a gente trata com amor, ele prospera. Tudo o que a gente alimenta com amor cresce. Aí muitas pessoas dizem, ah, mas nunca dá certo o meu trabalho, não sei o quê, meus colegas de trabalho, sempre a culpa é do outro, né? Não que é da gente. Sempre a culpa de um, de outro. E o amor? Vamos dar o perdão, vamos entender que de repente aquela pessoa que a gente acha que é uma pedra no nosso sapato, ela está passando por dificuldades, a gente não conhece a vida do outro. Vamos nos preocupar com a nossa. A nossa, sim, essa nós temos obrigação. No final dessa caminhada, vai ser um encontro com o Criador e conosco mesmo. E a gente não pode dar desculpa, porque foi esse, foi aquele, a gente mesmo. Então nunca é com o outro,
processo, é sempre com a gente mesmo. Então, por que ir a uma casa espírita? A casa espírita idônea é um ambiente mais propício para encontrarmos a paz, o reconforto, a compreensão e esclarecimento. A casa espírita é o lugar onde espíritos iluminados vêm em missões de divulgação de leis naturais, bem como em atendimento aos sofredores dos dois planos da vida, né? Na casa espírita, devido à reunião dos trabalhadores do Cristo, a atmosfera espiritual está repleta de luzes e energias salutares que reorganizam as nossas forças. Quando se fala assim que a fé move montanhas, que a energia quântica que está em nós, ela tem a condição de nos auxiliar, né, na nossa caminhada através do nosso ser que mora em nós, são coisas assim que a gente até entende, mas quer ver com os olhos físicos. A compreensão que nós temos que entender é o seguinte: nós não vamos ver isso com os olhos físicos, nós vamos sentir. Com o eu verdadeiro, com o eu eterno que habita em cada um de nós. Como a gente sente quando é verdadeiro o amor, as amizades, a gente sente. Não é no material. Então, o convite, né, fica aqui, como eu falei, para esse ano que está praticamente terminando, para que no ano que vem nós continuamos a nos conhecer, a administrar e conduzir a nossa vida espiritual. E eu falo espiritual enquanto energia que nós somos. Porque existem muitos tabus em relação a esses nomes também, né? Ah, espírito, como é que é? Não somos uma energia? Somos. Quando nós desencarnamos, não fica só o corpo ali e a energia se for? Sim, é essa energia. Uns chamam de espírito, outros de alma, ser eterno. É essa energia que nós referimos. Vamos trabalhar e vamos conhecer essa energia, que é essa que nós somos eternos. Bom, se deixar, eu vou falar mais tempo, tá? Então, para por aqui, né? Pessoal, então, muito obrigada pela oportunidade, tá? E um bom final de ano.